Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bruno Bax aqui mais uma vez, trazendo um vídeo novo aqui para o canal, um assunto diferente. Hoje eu tô no escritório aqui na empresa, não, não temos atividades a campo. Aqui no Mato Grosso a gente está começando a colheita do milho nos ensaios, então eu vou trazer um pouco para vocês hoje sobre o processo aí de colheita do milho, o processo de pós-colheita e a geração de resultados dos ensaios de híbridos de milho. Então, para começo de conversa, né, lá no campo, a gente tem as parcelas, que são, a gente tem uma área útil de parcela aí de 5 metros por duas linhas, então essas duas linhas a gente vai colher. Geralmente a gente colhe as duas linhas centrais, para evitar questão aí de efeito bordadura das outras duas linhas, e para ter um resultado mais preciso. Então a gente colhe de forma manual ainda lá. Não tem uma colheitadeira específica ainda para milho aqui na empresa. As colhedeiras que tem aqui na empresa são muito fracas, uma estrutura muito fraca para utilizar no milho. Então, se eu colocar milho, ela vai danificar a estrutura da colheitadeira. Então, esse processo é todo feito manual. É feito então a colheita das espigas lá no campo, separadas todas por parcelas. Posteriormente é feito então a trilha desses materiais, com um batedor trator, de trator. Acho que muitos devem conhecer, qualquer coisa deixa uma foto aqui, para vocês terem noção do que eu estou falando. É feito então toda a trilha desse material, e após feita a trilha, é trazido aqui para a sede da empresa, para ser feito a secagem desses materiais. Geralmente, como é ensaio de cultivares, tem materiais que vai estar seco e tem materiais que é um pouco mais longo, vai estar mais úmido. Então, para a gente padronizar, a gente traz todos esses materiais aqui para a sede da empresa, nesse secador. Esse secador aqui é específico para parcela, tá, pessoal? Eu estou explicando aqui um pouquinho o funcionamento dele. Ele tem essa mesa toda com grade, né? Tipo uma grade. E aqui tem um motor que vai gerar o vento, e tem um motor que vai gerar o aquecimento. Então ela é toda elétrica, o aquecimento dele é feito elétrico, provavelmente tem algumas resistências aqui dentro que vão gerar um calor, e o vento vai trazer esse calor para dentro da mesa, né? E o calor sobe de baixo para cima, fazendo a troca aí de umidade, tirando a umidade das amostras. Então as amostras vêm do campo nesse padrão aqui, vem nesses saquinhos, né? Aqui é uma parcela, vem identificada aqui qual é a parcela. E aqui a gente separou já por repetições. A gente facilita depois na hora da avaliação. Já está separado. Eu sei que aqui nesse saco, por exemplo, vai ser a repetição 1, né? Então o ensaio. Ali no outro saco vai ser a repetição 2. Então a gente já se localiza bem mais fácil. Posteriormente, então, feito a secagem, a gente vê se tem algum material que está muito sujo. A gente tem também uma maquininha que faz um processo de limpeza das amostras. Está mostrando aqui bem rapidamente. Essa maquininha aqui, ela tem o jogo de peneiras dela. E ela faz então um processo de limpeza das amostras, se precisa, é claro, né? Geralmente a gente usa para soja esse equipamento. No milho a gente sempre sai mais limpo, então as amostras, já não é preciso fazer esse processo. Beleza? Dando continuidade então aí, posteriormente então feita a secagem, a limpeza, é iniciado então o processo de avaliação, né, final aí das amostras. Geralmente o pessoal
faz aí, aqui na empresa a gente faz também, é o rendimento da amostra, né, o peso dela. A gente faz a umidade da amostra também. Com essa relação entre peso da amostra e a umidade da amostra, a gente padroniza todos a 13% de umidade e corrige esse peso em relação a essa umidade em 13%. Para a gente padronizar todas as amostras, para a gente poder comparar elas no processo de produtividade, né? Porque talvez eu compare uma amostra lá que esteja com 18% de umidade, uma amostra que esteja com 12, 13. Talvez ela dá o mesmo peso, mas como tem essa diferença de umidade, não é a produtividade em si, sim água, a umidade que tem na amostra. Então, quando eu corrijo essa umidade, talvez essa que esteja lá com 18% de umidade, ela vai reduzir o peso. Então, ela vai dar produtividade diferente da que estava com 13% de umidade e que manteve o peso. Então, por isso que a gente faz o peso na amostra e a umidade, para a gente poder padronizar as amostras num padrão só de umidade e poder comparar elas no quesito produtividade. Beleza? No milho é um pouco mais raro, mas tem alguns clientes, por exemplo, que pedem também para fazer o PMS ou o PMG, que é o peso de 1000 grãos, o peso de 1000 sementes. Isso é mais interessante na soja, porque na soja o PMS ou o PMG, PMS principalmente, ele vai definir o tamanho do grão, né? O tamanho que vai ser a semente, melhor dizendo, e vai definir aí questão de qual peneira vai ser utilizada na nossa semeadora, enfim, é toda uma questão por trás ainda que vale entrar em mais detalhes posteriormente. Mas tem essa terceira avaliação, que é o PMS. Eu vou estar mostrando aqui na sequência a empresa que adquiriu a melhor em uso comodato de uma empresa aí, é um contador de sementes automático. Vou estar mostrando para vocês aí como é que é o funcionamento dele e qual que é os dados que ele entrega, né? Então, segue o vídeo aí. Então, pessoal, vou iniciar o processo de contagem. Vocês verem como é que é o funcionamento dela. Ela vai vibrando com as canaletas e a semente vai caindo aqui e vai ser feito a contagem. Aqui eu já traz proporcional, aqui a contagem de cada sensor e aqui a contagem total. Esperar um pouquinho ela terminar nas 1000 sementes. Fechou as 1000 sementes, automaticamente ela para. Como a vibração está um pouco alta, aqui ela passou um pouco das sementes. Aqui ela traz o peso que deu lá na balança. Aqui está o peso. E aqui ela extrapola para as 1000 sementes. Então ela faz uma regra de 3, digamos assim. Desse peso aqui traz o PMS real de 1000 sementes somente, que dá 207,5. Então é basicamente isso. O nosso contador de sementes para fazer PMS. Aqui, quando é lá na OBS, digamos assim, ela traz aqui ainda peso total, que é daqui da coisa, traz a média do PMS e traz também qual que seria o tamanho do Big Bag que você precisaria utilizar para colocar um número de sementes desejados dentro de uma embalagem só. Então, por exemplo, vai colocar 200.000 sementes ou 2 milhões de sementes, eu preciso de um Big Bag desse tamanho, ou seja, de 1.161 quilos, para comportar esse número de sementes. Então, por isso que ele é bem utilizado na OBS. Aqui para nós, a gente utiliza basicamente só esse valor aqui, que é o PMS em si. Beleza? Então, pessoal, fica por aqui mais um vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário.
Deixe sua sugestão também de vídeo aí para a gente estar trazendo aí conteúdo novo para vocês. Nossos vídeos toda terça e quinta às 15 horas, ou melhor, às 17 horas, horário de Brasília. Nas terças, vídeos gerais, né, do dia a dia do campo. E nas quintas-feiras, Opinar Week. Feito, pessoal. Aquele abraço e tudo de bom.